Bom, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Estão aqui a Jade Odara, que é doutoranda em Teoria da Literatura pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da UFRJ, mestre pelo mesmo programa, e tem interesse em pesquisa em literatura da América Latina e as representações de experiências de mulheres latino-americanas. Isso inclui certamente a violência. Álvaro Luiz Ramos, que é paulista de Diadema, radicado no Rio de Janeiro, mestrando em Ciência da Literatura pela Faculdade de Letras da UFRJ. E Débora Guimarães, é roteirista e doutoranda em Ciência da Literatura pela UFRJ. Essa entrevista se inscreve numa pesquisa, no âmbito mais amplo de uma pesquisa que eu estou conduzindo na Cátedra Patrícia Scioli, né, do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, e cujo título é Segurança Pública, Concepções Policiais sobre Justiça e o Veto aos Direitos Humanos. Esse é o título geral. Ela é apoiada pela FAPERJ enfim, pela cátedra e pelo colégio. E eu vou fazer uma pergunta inicial, qualquer um de vocês pode optar por começar a responder, que é uma pergunta infantil, sabe? Uma pergunta de criança. Às vezes as crianças fazem aquelas perguntas mais tolas, mais óbvias, né? E acabam oferecendo uma oportunidade para a gente se distanciar um pouco do que está naturalizado e parece tão óbvio, né? E essa chance que a gente tem de se distanciar um pouco e refletir, às vezes provoca um resultado interessante. E aquilo que parecia muito simples, muito óbvio, ganha, né, outra qualidade. A pergunta inicial para vocês três é o, o que é, como definir, como cada um define violência policial. Eu acho que eu vou indicar quem vai responder, porque fica todo mundo com muita gentileza para não se antecipar e atropelar a outro ou outro. Então, eu vou aqui por ordem alfabética. E já é. Álvaro. Álvaro, então, por favor, deixe com você o início aqui. Bom, definição de violência policial difícil, né? Eu acho que assim que eu ouvi a, a pergunta, eu pensei na minha infância e nessa ideia de ter medo da polícia na rua e de como, enfim, os diferentes tipos de polícia, eles causavam medos diferentes. Por exemplo, eu tinha mais medo da rota do que da polícia militar, mas sabia que os GCMs costumavam ser mais violentos, talvez, na abordagem deles. Então, acho que tem essa coisa de um medo, de uma intromissão que vem de um lugar que você não acessa muito bem e que pode mexer com sua vida de maneiras muito desastrosas, muito trágicas. Acho que foi isso que eu pensei de primeira, assim, quando ouvi a questão. Uhum. Débora, então, você. Eu acho que também pensando como você puxou, né, dessa essa coisa da pergunta da criança, né, um pouco da primeira coisa que vem. Acho que quando a gente fala em violência policial é que é muito perturbador. Eu acho muito perturbadora a ideia de que o órgão que é destinado a proteger a população se torne uma ameaça. Eu acho que é um pouco essa ideia, ela é muito perturbadora, né? De um órgão que é destinado à nossa proteção se excede na sua função e passa a se tornar uma ameaça e provocar medo, como o Álvaro estava falando. Jade, você.
Eu vou pela linha do que a Débora mencionou, assim, como definição, eu acho que eu pensaria nesse papel um tanto ambíguo da polícia que exerce o poder e supostamente mantém uma ordem, mas pelo exercício da violência, né? Que pode ser direcionada aos grupos que seriam antagônicos à polícia, e isso também é propagação de violência, né? Mas que pode ser direcionada à população, e acho que aí talvez na acepção mais usual do que se entende como violência policial, né? Esse poder, essa arma do Estado que está apontada para a população, né? Um controle interno e também ideológico, de certa maneira, porque é uma violência também psicológica, né? É, vou deixar aberto agora a ordem das respostas para vocês ficarem bem à vontade. De que maneira a pesquisa que vocês estão realizando uma pesquisa em torno da vida de Patrícia Scioli. A cátedra Patrícia Scioli foi criada como uma homenagem à memória da juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada por policiais justamente por cumprir o seu dever, né, como juíza e, e se preocupar com a problemática da violência policial, da corrupção policial e de enfrentar esses problemas, né? De que maneira, se alguma, a experiência da pesquisa que está em curso impacta ou altera, qualifica de algum modo essa percepção que vocês têm por conta da experiência existencial de cidadãos e cidadãs, né? Vivendo no Rio de Janeiro, São Paulo, no Brasil. Esse contato mais próximo com a história da Patrícia mudou a percepção desse problema de alguma forma? Eu acho que posso responder. Uhum. Eu acho que a questão ela se complexifica muito aos meus olhos a partir dessa pesquisa, assim, porque a gente entende que é uma questão complexa, mas olhando de fora, né? Eu posso ter tido acesso a alguns textos teóricos e ao debate público em geral, a população, enfim, a gente é algo que está no discurso corrente no Rio de Janeiro, né? Mas vindo de uma cidade do interior, vindo de Miguel Pereira, onde a questão da violência não é tão arraigada culturalmente, né? Quando vim para o Rio de Janeiro, vim um pouco como com essa visão talvez inocente de como esses conflitos se dão e essa pesquisa me faz enxergar como há uma rede de relações, né? Que envolvem o poder, a violência, o medo, o território, as populações. E acredito que tudo isso, ideologicamente, a gente reconhece, mas agora passo a conhecer mais detidamente, né? E o quanto é uma queda de braço a, a estabilidade da cidade do Rio de Janeiro, né? E o quão histórico e complexo é todo esse cenário, assim. Acho que a pesquisa me leva para aí. Eu estou tentando pensar em em algo para dizer, porque eu concordo muito já com o que a Jade falou, acho que a Jade já contemplou os pontos principais, mas eu acho que eu também sinto isso, eu acho que essa nossa pesquisa, ela aprofunda muito esse entendimento dessa nossa realidade aqui do Rio de Janeiro em relação à segurança pública, o enfrentamento da violência policial. Eu já tinha, na minha experiência pregressa, trabalhado com roteiro de séries policiais, então já tinha tido acesso a muitos policiais
e já tinha escutado muito do lado de lá. E também já conversei muito com traficantes, pessoas que fizeram parte né, de alguma maneira do crime em algum momento de suas vidas. Mas eu nunca tinha ainda não tinha entrado nessa seara de como um juiz, por exemplo, né, da atuação da Patrícia, como é que um juiz lida e poderia e pode interferir e, e combater também esses excessos de violência policial. Então, acho que isso me trouxe todo um novo, um novo universo um novo ponto de vista para olhar, né, de uma visão cada vez mais prismática dessa realidade complexa que a gente enfrenta aqui. Então, acho que eu consegui tá me fazendo aprofundar cada vez mais o entendimento dessa situação, é, dessa situação que a gente vive aqui hoje, né? A Jade e a Débora responderam bastante bem. Acho que eu só posso fazer cor mesmo, né? Que é não sei, é um fenômeno que ele aparece pra gente de cara, quase como meio que sem razão, sem origem, pela brutalidade que ele tem, né? E só que na verdade, quando você vai ver a fundo, ele tem determinações que são bastante claras, na verdade. Então, acho que minha percepção sobre isso ela tem mais abrangente. É, talvez aqui pela minha conexão, as suas últimas frases eu perdi, Álvaro. Elas ficaram um pouco picotadas. Se você pudesse retomá-las, só o finalzinho do que você dizia, a sua percepção, aí eu não ouvi mais o que você disse. Eu só estava dizendo que essa coisa que, enfim, esse fenômeno que ele aparece pra gente como algo que, não sei, parece não vir de lugar nenhum, na verdade ele tem determinações bastante claras e que agora eu consigo ver isso de maneira mais abrangente, eu acho. E quais são essas determinações ou essas condições? Bom, acho que sobretudo determinações de interesse econômico, né? Acredito. E vocês, Débora e Jade, a que vocês atribuem a violência policial? O Álvaro falou do interesse econômico, etc. Vocês poderiam acrescentar algo ou vocês percebem assim exclusivamente? Isso seria só econômico mesmo? É, quer ir primeiro, Débora? Pode ir. Não sei, então vou primeiro. É porque é difícil, Luiz, acho que falar sobre isso com você, porque você realmente, né, é uma autoridade no tema e a gente está em processo aqui na nossa pesquisa. Mas eu acho que é, tem eu acho que eu aprendi muito ouvindo você mesmo também sobre esse tema. Eu acho que tem uma coisa que você fala que é muito interessante de que quando a vida se torna uma moeda de troca, quando um agente policial recebe um incentivo e uma licença, né, um incentivo que se transforma praticamente uma licença para matar, nesse momento a vida humana se transforma numa moeda de troca, né? Isso eu estou interpretando uma coisa que eu ouvi, tá, Luiz? De você, pode ser que eu esteja extremamente equivocada, mas eu acho que no momento em que a vida se transforma, né, numa moeda de troca, ela pode ser negociada e o policial ele pode tanto ele pode matar um ser humano durante uma operação, quanto escolher também não matar. E escolher não matar, isso também tem um valor, tem uma consequência, isso, né? E aí você tem o germe ali de toda uma rede de corrupções que começa a se proliferar muito rapidamente a partir disso. Claro que não é só isso, não se reduz a isso, não acho que seja só econômico também, mas eu acho que tem uma gênese econômica também, né, dessa violência, quando ela se torna institucionalizada. É, eu acho que é um fenômeno extremamente multifatorial, né? Mas
eu diria que, assim, ela é também em razão, né, complementando o que os colegas trouxeram, eu creio que ela também é em razão de um aspecto cultural e de uma manutenção de organização da sociedade e das relações de poder na sociedade, né? E acredito que isso é visível, por exemplo, na diferença a polícia, que tem a prerrogativa do uso da violência, né? Direciona essa prerrogativa com diferente força a diferentes grupos sociais. Então, eu acho que existe também, para além da violência policial, num país extremamente desigual, essa força ela é um pouco ela faz um pouco a manutenção dessas divisões sociais, né? E o marcador do poder do quem pode, quem não pode, quem é digno, quem não é, um pouco dessa coisa da moeda de troca da vida, né? O quanto vale uma vida ou outra, e através do uso da violência essas relações se consolidam, né? Essa cultura de violência e de desigualdades me parece que se realiza a partir do uso da violência, também da violência policial, e, sobretudo, policial, né, por ser um órgão do Estado e por ser o órgão que usa institucionalmente, legalmente, a força como maneira de coibir determinados atos. Vocês têm lido, nós temos conversado há bastante tempo, autoras latino-americanas que escrevem, eu ia dizer sobre violência, não é propriamente sobre violência, são escritoras que elaboram experiências existenciais sociais com foco digamos, na vivência feminina e a brutalidade patriarcal, machista. Então aparece com muita força, com muita insistência, e há construções diversas, né, com formas estéticas diferentes, mas lidando, sobretudo, com essa vasta problemática, né, da violência contra a mulher, da violência de gênero e até do feminicídio, né? O, talvez cada um de vocês pudesse mencionar um autor, uma autora, ou uma cena, ou um desses livros, ou algo que tenha ficado na memória e que seja especialmente desafiador para pensar, né? Porque, para além dos livros, né, de sociologia, de antropologia, além das reportagens e das séries e filmes que a gente vê, os retratos da violência policial, nós estamos falando de um tipo de prática que é sobretudo masculina, né? A imensa maioria dos assassinatos cometidos no mundo é cometida por homens. E isso nos diz alguma coisa ou nos interroga, né? Nos provoca a pensar de que maneira essa literatura que vocês têm compulsado, têm lido, ajuda vocês ou trazem interrogações, enigmas, ou ajudam a pensar essa problemática. É uma pergunta muito vasta, tá? Então vale o que for mais próximo da sensibilidade de vocês. É uma pergunta super complexa, então prefiro responder de cara a coisa que vem à cabeça, porque talvez seja a resposta mais honesta que eu vou conseguir dar sobre isso. É, bom, essa literatura produzida hoje, né, por essas autoras latino-americanas faz refletir sobre violências patriarcais em geral, né, e violências raciais em geral na formação de países colonizados, né, na América Latina. E
tenho uma convicção, e durante essa pesquisa tento chegar perto de uma das dos índices que me levam a acreditar nisso, de que o patriarcado é um uma das grandes bases da cultura ainda hoje, né? E dessas instituições que nós temos. De literatura, consigo pensar, me vem mais imediatamente, a Mala Pesada de Benavides, da Samantha Schweblin. E o quanto é absurdo e absurdamente plausível a situação a situação de feminicídio que esse conto representa, né? Em uma sociedade em que o sensacionalismo toma mais importância do que o ato em si e que é possível glorificar, né, e normalizar e ser aceito pelos seus pares a partir da, do exercício da violência, né, como uma forma de provar-se homem e de provar sua masculinidade. E o uso da violência está diretamente relacionado a isso na nossa experiência cotidiana, né? Parece que pelo uso da violência é possível reafirmar alguma espécie de masculinidade ou que está enraizado na nossa cultura, que significa essa masculinidade, que é o subjugar o outro, né? O que também ocorre na relação entre as polícias e a sociedade, né? Então, através desse conto, eu acho que eu chego próximo dessa representação de sociedade que na literatura parece absurda, mas que quando olhamos para o mundo parece ser essa composição com a qual nós estamos lidando, né? Uma composição que massacra alguns em a glória de outros, né? E que a violência é, nesse caso, um trunfo, uma grande um grande, uma grande ferramenta de ascensão cultural e ideológica entre seus pares, e não como um problema, né? A violência não é um problema, a violência talvez, no caso desse conto, e quem sabe no nosso cotidiano, é a solução a partir de algumas perspectivas, né? E não um problema. Então, vou falar um pouquinho. É difícil mesmo, porque é uma pergunta muito ampla. Mas eu vou, então também, vou na primeira coisa que eu pensei aqui. É, acho que falando de uma maneira muito também informal aqui e coloquial, acho que a literatura ela dá um outro acesso para a gente, né, dos assuntos. E quando a gente fala de violência, acho que a literatura ela faz a gente entrar por uma outra porta, né? A gente consegue acessar outros níveis da nossa, outras camadas da nossa sensibilidade que os números não acessam, né? Que os dados não acessam, que o discurso científico ele não acessa. Então, acho que quando eu li, por exemplo, a Maria Fernanda Ampuero, o primeiro livro que eu li dela foi O Rinha de Galo, e que abre com um conto do leilão, em que mulheres são leiloadas de maneira muito humilhante, até que uma delas, que cresceu cuidando da rinha de galos, limpando as sujeiras da rinha de galos que o pai dela promovia, ela se transforma ali numa figura monstruosa, quase que como num galo no fim de uma batalha, na frente daqueles homens, né, e suja de sangue, de penas e de fezes e de tudo, e ela consegue se colocar de uma maneira tão monstruosa que aqueles homens, ela consegue repelir aqueles homens, ela consegue ser mais violenta, talvez, né? Gerar uma imagem mais violenta e pavorosa do que eles poderiam, do que eles estavam prontos ali para absorver, e até para praticar. E aí eu lembro quando eu li, e aí depois eu fui lendo esse livro, passei uma madrugada lendo, eu fui entendendo o que ela estava fazendo ali, né? Que eu achei muito interessante, que é como uma autora que nasceu nos anos 80 como eu, que cresceu ali vendo muita televisão
e vendo muito filme de terror em que nós, mulheres, éramos possuídas por espíritos demoníacos, como o Exorcista. Então, o que restava para a gente, ou a gente estava possuída descendo a escada ao contrário, que nem a boneca do Exorcista, a menina, né? É, ou nós éramos bruxas, ou a gente estava sendo, ou a gente estava, ou a gente era, ou nós éramos a garota gostosa que é assassinada no final também, que é um clássico dos filmes de terror. Então, assim, o lugar das mulheres nos filmes de terror nunca era um lugar confortável, onde quer que fosse. É, E aí, de repente, quando eu vi que a Maria Fernanda Poeiro estava fazendo isso, pegando toda a estrutura clássica desses filmes e desses contos de horror, para retratar esse horror que nós, mulheres, vivemos, né, de violento, de violência, esses contextos, eu achei uma sacada muito forte dela. E não só dela, né? E aí, claro, não é só ela, é Mariana Henriques, é Samantha Schweblin, é Mônica Orreda, e tantas outras. Mas eu acho que ali elas estão conseguindo encontrar uma chave para falar da violência e que violências que não são nada sobrenaturais, fantásticas, fantasiosas, são absolutamente reais e brutais, né? E a Maria Fernanda Poeira, eu gosto dela especialmente porque eu acho que ela é muito, ela é brutal, ela consegue atingir um nível de brutalidade que eu acho que às vezes que o tema pede, que é redentor de certa maneira, né? Para mulheres que crescem com tanto medo e com tanto medo dessa violência, que é um medo real, né? Que nada tem de sobrenatural. Então, acho que talvez seja um pouco por aí que eu enxergo esse nosso estudo, né, de literatura latino-americana e que como que ele vai alterando da literatura latino-americana escrita por mulheres contemporâneas, né, e como que ele vai alterando a nossa percepção da violência. E aí aqui tá, falei um pouco da foquei na violência de gênero, mas que acho que se expande também para outras formas de violência. Eu vou fazer o mesmo movimento de responder com a primeira coisa que me veio na cabeça. E não é algo que a gente leu e também não é especialmente focado na violência de gênero, mas me veio direto na cabeça o Meridiano de Sangue do Cormac McCarthy, que é algo que, enfim, de alguma maneira acho que tá sempre na minha cabeça. E é um livro em que a violência ela aparece já na primeira página, né? Quando descreve essa criança, que é o protagonista do livro, falando que ele não sabe ler, nem sabe escrever, mas já tem dentro de si um gosto pela violência, sem razão, por essa violência pura, né? E até a última página do livro, a violência aparece e te choca não só pela visceralidade das descrições, mas também pelo volume, por essa repetição. E eu acho que me faz pensar em como não só a violência foi e é uma ferramenta civilizatória, mas que também é uma condição do modelo de civilização que a gente tem. E que tem, sim, um caráter marcadamente masculino. Eu posso fazer só uma observação? Seria interessante a gente pensar, e aí fica para as nossas próximas discussões, como nessas literaturas a possível mediação que a polícia e o Estado poderiam fazer nunca é vista como uma alternativa, né? Eu acho que isso é uma coisa marcada também. Talvez as saídas dessa violência são muito mais relacionais e muito mais dessas mulheres com suas pares, né? Do que por uma via institucional, e talvez isso diga algo sobre a relação das pessoas e o ideário que se faz desses reguladores sociais, a exemplo das polícias, né? Foi interessante você falar em mediação, Jade. Deixa eu abrir aqui o. Interessante você falar em mediação, porque eu estava nesse momento pensando nisso, ouvindo o Álvaro, que o Álvaro estuda tradução de poesia, mas não só. E a tradução é uma forma de mediação, de alguma maneira, né? E qual seria, me ocorreu a pergunta,
qual seria a mediação que a gente deveria fazer, seja na literatura, seja nas ciências sociais, seja como cidadão, cidadã, pensando essas questões e assumindo também os seus próprios valores, etc. Que mediação caberia a nós que estudamos na universidade ou trabalhamos com pesquisa, etc. Qual é a natureza dessa mediação que nos cumpre fazer, dessa tradução entre a violência policial, o assassinato de uma juíza, porque ela prendia policiais corruptos e assassinos, né? E o público mais amplo, a sociedade. A Débora tem feito roteiros que lidam com essa problemática. O que que vocês gostariam de fazer, cada um de vocês, com isso, com essa, tendo diante de vocês esse objeto, digamos, esse fenômeno, que é a violência policial ou a violência patriarcal, outras modalidades que estão ligadas ao racismo, às desigualdades e ao colonialismo, etc. E a sociedade ou a sociedade futura que teria de ser transformada. Que tradução é essa que nos cumpre fazer? Como é que vocês pensam isso? Acho que eu posso tentar Sim, começar. claro. É... peraí, me perdi? Não. Pensei numa resposta e agora me perdi. Não, vou me recuperar aqui. É porque eu fiquei pensando muito, Luiz, enquanto você falou, eu acho que a gente, o que que é o nosso, qual é o nosso papel? E eu sempre penso muito nisso, o que que está nas nossas mãos, né? Por exemplo, quando eu estou escrevendo um roteiro, que eu sou parte de uma equipe que está debaixo de uma instituição, debaixo de uma determinada direção, e que vai ser exibido num determinado canal. Então, assim, eu sou uma pontinha muito pequena de uma cadeia muito grande de processos. Então, não está na minha mão decidir o que que é uma versão final de uma história, do que vai ao ar e que vai ao ar para muita gente, mas eu estou ali num lugar muito pequeno. E desse lugar, que agora na pesquisa a gente está em outro lugar, né? Vou chegar também, mas desse lugar. Eu sempre penso no que eu posso mandar como se você estivesse jogando garrafas ao mar, né? No que eu posso, que informações valiosas eu posso jogar aqui e que possam transformar a percepção de uma pessoa que esteja assistindo sobre determinado tema. Então, é, citando o Mano Brown, porque eu gosto muito do Mano a Mano, do podcast dele, eu gosto muito do que ele faz e eu aprendi muito como procedimento de pesquisa e de criação e de entrevista. Ele sempre vai no básico. Quando ele está conversando com algum entrevistado, ele estava entrevistando o Lula, ele pergunta: Lula, fala aqui para quem está ouvindo você e que não estudou e não está versado nesse papo aqui que a gente está tendo de esquerda, de direita. O que que é socialismo? O que que é comunismo? Qual é a diferença entre socialismo e comunismo? E o Lula responde, dá uma aula para a gente, dá uma resposta brilhante, maravilhosa. E nesses momentos eu aprendo muito. E agora eu tenho exercitado isso, né, nós três nas entrevistas, de às vezes perguntar para um promotor público, para um promotor, por exemplo, como o Paulo Roberto, que trabalhou anos com a Patrícia, tá bom, Paulo Roberto, mas qual é o problema de um policial executar uma pessoa numa operação se ele está passando por uma situação de perigo, ele está executando o trabalho dele, ele tem uma família, ele está exposto a um risco? Qual o problema? Se ele mata alguém sem querer, porque ele está numa situação de adrenalina, o que que acontece? Né? Então, a gente, às vezes, parte do princípio de que as coisas são muito óbvias. E a gente está vivendo uma crise de comunicação muito forte, né? De como que a gente se comunica com as pessoas, principalmente agora nesse momento de polarização em que a gente não consegue chegar em todo mundo. Então, às vezes, eu fico fazendo um exercício muito forte de quebrar a cabeça mesmo, de tentar fazer como é que eu posso fazer essa informação chegar.
para a pessoa que está mais fechada para essa informação e talvez abrir uma fresta ali para que essa pessoa altere alguma coisa da percepção dela sobre esse assunto, para que ela consiga, né, se sensibilizar, ver de uma maneira diferente, ver que sim, é um problema. É um problema um policial matar uma pessoa no exercício, uma pessoa inocente no exercício da sua função, ele está excedendo a sua função. Então, às vezes, eu acho que aqui no nosso processo de pesquisa, falando da Patrícia, ou através, seja de nossas autoras que a gente está estudando na literatura, eu, quando estou nas minhas equipes, integrando uma equipe, escrevendo um roteiro, eu acho que é sempre a preocupação central, é como que eu vou fazer chegar essa informação de conseguir acessar uma sensibilidade para transformar uma percepção ali sobre esse tema, né? Não falar, que é o que a gente fala coloquialmente, né? Não falar só para convertidos, né? Mas tentar também abrir diálogos, abrir janelas para que o diálogo, para que a informação circule mais, para arejar mais os debates, né? Acho que seria isso. E vocês, Álvaro em particular, que se dedica à tradução, Eu tava pensando algo nas linhas do que a Débora disse, eu acho, só que na minha cabeça eu tava investindo mais nessa metáfora com a tradução. Eu tava pensando que essa coisa tão aberrante, ela parece pra gente como um termo não marcado, né? A gente se choca, claro, a gente vê uma notícia e fica estarrecido, fica atônito, mas sei lá quantas vezes isso aconteceu no último ano e de quantas dessas coisas a gente se lembra. É algo pela qual a gente só passa, infelizmente tem que passar, porque de outra maneira a vida seria impossível, né? Então, eu acho que a mediação que nos cabe é exatamente isso, tentar acessar uma sensibilidade diferente, fazer com que alguém possa perceber de onde isso vem, para onde isso vai, qual é a função disso e por que que é importante falar sobre isso. Só fazer uma correção já de desculpa antes de você falar, que eu falei que o Mano Brown faz esse procedimento de perguntar, e o Luiz também, porque o Luiz hoje abriu a entrevista justamente, a nossa conversa, fazendo uma pergunta de base do que é violência policial. Então, professor, você me desculpa, também vou incluir eu e que Mano eu Brown. aprendo muito com o Mano Brown e Luiz Eduardo Soares. Então, Tá bom, É vou uma mandar dupla para o e Mano tanto. Brown. É uma dupla e tanto. Bom, eu faço coro aos colegas e eu acho que é importante destacar que não há soluções simples. Eu acho que nós estamos em um contexto social em que soluções simples, soluções apresentadas como simples, né, são muito sedutoras, mas são falsas, né? Não há soluções. Professor? Eu estou ouvindo perfeitamente, que eu vou buscar o livro do Mano Brown aqui. Pode continuar. Ah, tá bom. Que Bom, destacar que não há soluções simples para coisas que são tão basilares na nossa cultura, né? A exemplo do patriarcado e das desigualdades e do racismo e também da violência policial. Então, eu vou um pouco pela via que a Débora destacou. Eu acho que o nosso papel de mediação vai por alguns lugares, um deles, talvez o principal, é a reflexão, né? Não há como emitir opinião simplificada ou propor soluções simples para questões tão complexas. Eu acho que talvez dar um passo atrás, né? E refletir de fato, né? Ter o tempo do pensamento para poder emitir declarações e possibilidades, né? A literatura vai apresentar isso para a gente através da capacidade imaginativa de pensar outras realidades possíveis, né? E como o mundo pode ser diferente. Acho que essa mediação também vai um pouco pela linha do afeto, sabe? Eu penso nisso, principalmente a partir da experiência mesmo. E eu acho que isso precisa estar transposto para a academia e para o que a gente coloca no mundo, né? Eu penso, por exemplo, eu tenho um enteado que é uma criança negra, e eu penso qual é a mediação possível que eu posso fazer entre ele e o mundo, entre ele e a violência policial. Qual,
que meios posso usar, né, afetivamente, reflexivamente, criticamente, para mediar essa relação que é tão complexa para a gente, sobretudo para crianças negras enquanto crescem, para meninos negros, né? Então, parte do afeto, parte da técnica, de exercitar uma crítica bem refletida, e acho que parte também de uma coisa que o Luiz Eduardo fala muito para a gente sobre considerar a contradição como um método, né, e como um dado. Eu acho que a contradição ela está dada na maneira como a sociedade está composta, incluindo as polícias e a violência policial, né? É uma contradição que exista esse poder simbólico que ao mesmo tempo é organizador e agente do caos, né? E existem as contradições dessas vidas, né? Usar violência para combater violência, mas em que momento isso se torna excesso? E aí volta para aquelas pessoas. Então, eu acho que é por essas vias, assim, afeto e criticidade, entendendo que a contradição ela é inevitável e a gente vai ter que lidar com a realidade nesses termos. E quando a Débora falou do Mano Brown, foi interessante, eu fui buscar aqui, que eu estou com esse Salve, rapaziada, salve, massa. Eu sou muito grande fã. figura. A Débora, a Débora é o melhor Mano Brown carioca. Eu ontem entrevistei o Bruno Paz Manso e boa parte da nossa conversa girou em torno do Mano Brown, do papel que ele desempenhou. O Bruno trouxe a importância dele nos anos 90 em São Paulo, e o Wisnik tem falado muito nisso. Bom, eu acho que é um consenso sobre a importância extraordinária dele e o tipo de, justamente o tipo de mediação. Ele, citando aqui o que disse o Bruno, ele, na linguagem que era a linguagem comum, compartilhada com a juventude da periferia, ele dizia: pessoal, a gente está se matando, o sistema está do outro lado, alimentando essa dinâmica fratricida. Que história é essa? E quando ele traz esse ponto de reflexão, abre todo um conjunto de possibilidades, né? E ele dizia isso com a sua inflexão poética, musical e tocando a estética que raspa, né, sempre que tangencia, toca a problemática afetiva, né? Então, como a Jade dizia, essa tradução que é missão do Álvaro, eu digo isso porque ele está estudando tradução, está se dedicando a isso, é o seu foco principal. Essa tarefa quase impossível da tradução, né? Porque ela é radical, é dificílima, quase impossível, e, entretanto, imperativa, há que se fazer, né? Essa, esse esforço quase impossível, que é meio de Sísifo, não é? Você aproximar, criar as pontes, mas as pontes são instáveis e estão permanentemente sendo destroçadas pelas dificuldades da comunicação, não pela impossibilidade. Então, essa contradição, para voltar a outro termo, né? Isso se põe para nós como um desafio. E, e essa problemática afetiva é absolutamente crucial, né? Mais do que nunca a gente hoje percebe isso, quando não há mais espaço para argumento, contra-argumento, para interlocução, alguém falando, alguém escutando, isso já praticamente não existe. Eu estou exagerando, mas é diante do abismo do novo fascismo à brasileira, com riscos extremos, não há mais o espaço público no sentido tradicional, né, que a gente pensava. Mas esses atores excepcionais, quando eles conseguem uma sintonia,
para usar outro termo que foi objeto da nossa conversa, na minha com o Bruno Paz Manso, quando ele na construção da estética e pelo afeto que ele promove, ele consegue alguma conexão, ele está colocando em risco o modelo do macho, né? O Mano Brown redefinindo essa masculinidade, colocando isso em questão, e ele se tornou uma referência. E eu dizia ao Bruno, e há outros dois discursos que estão interpelando esse primeiro e minando essa ponte, tentando criar outras e sempre no caminho das afetividades diversas, né? Um é o mundo evangélico, né? O discurso, as narrativas evangélicas são outras modalidades de conexão de comunidades, né? De estabelecimento de alguns consensos em torno de uma afetividade calorosa, né? Do abrigo, do acolhimento, do abraço, da criação de solidariedade, de fraternidade, mas que se dá marcadamente também pela oposição ao demoníaco, diabólico, aquilo que tem que ser exorcizado, etc. E o bolsonarismo, que é uma versão radical da ultradireita que desfaz esse trabalho do Mano Brown no sentido de propor o reerguimento daquela estátua, né, do bandeirante, do macho, do patriarca que ele estava questionando. Então a gente continua nesse circuito de afetos e circuito de discursos e de modelos de construções, né? E, e é muito difícil operar essas traduções, porque você tem de compreender o que está em jogo em cada caso, né? E de estabelecer algum tipo de sintonia. O ódio contra o mal e contra o comunismo e contra, enfim, o inimigo, nessa perspectiva belicista do bolsonarismo, a indignação e a repulsa ao demoníaco que vai ser exorcizado, mas isso num contexto de comunhão, no caso evangélico, e as possibilidades de diálogo do Mano Brown que não se esgota na informação, né? Então a Débora trouxe um ponto importante, fundamental, informação tem a ver com a cognição, com o entendimento, mas a Jade chamou atenção para os afetos. Não adianta nada a informação que não colhe, né, no afeto. E aí a tarefa da tradução continua sendo operar nesses diversos níveis. Álvaro, eu realmente não sei. Às vezes a gente pergunta para facilitar o diálogo e para estimular o diálogo, mas essa eu pergunto por não saber de fato, não ter ideia como é que a questão do afeto funciona como algum tipo de referência ou de critério na tarefa de tradução, por exemplo, da poesia. O que você diria, improvisando, tirando da cachola, algo sobre isso? Acho que a primeira coisa que me vem é a ideia do efeito, né? De ler um texto no original e pensar que efeito que isso causa em mim. E depois tentar pensar quais são os mecanismos que operam esse efeito. E eu acho que esse efeito, boa parte dele fala de afeto, de como um poema afeta a gente. E aí, para você reconstruir em outra língua, você tem que levar em conta esse efeito e fazer uma espécie de engenharia reversa, entender os mecanismos, né? É, sim, faz uma espécie de engenharia reversa, ver quais são os, sei lá, os mecanismos sintáticos, se tem alguma peça do léxico ali que faz aquilo, ou se tá no som, tentar entender como é que aquilo funciona, para chegar numa maneira, enfim, de reproduzir, ou de, quer dizer, menos reproduzir do que de criar aquilo de novo, né? Porque de fato não se reproduz uma informação estética, porque ela depende inteiramente do modo como ela está organizada, você só pode fazer ela do zero, em algum sentido. É. E é por isso que é um trabalho também de criação, né? Sim, sim.
os irmãos Campos falavam da transcriação, né? Eu falei isso tudo exatamente com o texto do Haroldo de Campos na cabeça, que está no Metalinguagem, se eu não me engano, o transcriação, quer dizer, tradução como transcriação como crítica, se eu não me engano, esse é o título do texto, em que ele Transcriação oferece essa como resposta ficou como picotado criação e como crítica, como criação e como crítica. que ele oferece essa resposta, né, de que, ok, de fato, a tradução, como a gente pensa ela de cara, ela é impossível, realmente é, mas a gente tem a opção de criar de novo. Isso, isso é muito interessante, né? E como é que isso entra quando se trata de um trabalho como uma biografia, Débora? Já que você está escrevendo a biografia da Patrícia É, Soares. eu espero conseguir responder essa pergunta futuramente, assim, direito quando eu terminar. Mas agora, no meio do processo, o que eu posso apenas intuir, né? O que eu ainda estou num processo muito de tateando um ponto de entrada até para a história, né? Formas de encontrar essa história. É muito interessante porque, e aí nesse sentido faz todo sentido relembrar, né, os irmãos Augusto de Campos, Haroldo de Campos e a transcriação, porque eu acho que é uma forma, né, de pegar também uma história que tá, ficou muito cristalizada pela forma que a mídia tratou e noticiou na época, e uma época que ainda não tinha não tinha rede social, então não tinha esse tipo de repercussão. Então me parece que a gente pega uma história que ficou um pouco, foi pouco digerida, né? Ainda foi muito noticiada na época. É como se uma história que tivesse ficado refém da forma que ela foi noticiada e veiculada, porque a gente não teve acesso a outros canais e outras reflexões, né? Hoje em dia acontece algo dessa envergadura, dessa magnitude, dessa barbaridade, nesse nível de barbaridade. No dia seguinte você tem muitas vozes refletindo sobre o que aconteceu, né? A gente tem acesso a muitas vozes. E a gente não teve isso, tanto no caso da Patrícia, pela época. E, e aí eu acho que hoje esse exercício da gente fazer essa pesquisa, acessar as pessoas que conviveram com ela, que trabalharam com ela, pessoas que pensam segurança pública, pessoas que pensam violência policial, é um pouco um exercício de transcriação também, de tradução, de pegar essa história e pensar numa forma em mais uma maneira, né? Não existe a forma de se contar uma história, mas de que forma agora seria interessante contar essa história, de que forma eu também consigo contar, né? Contar e essa história impactando geralmente, justamente conseguindo acessar os afetos, né, e outros afetos e provocando, eu acho, também reflexões através do afeto, da desautomatização do entendimento que a gente tem, né, sobre essa história, humanizando, né, e trazendo, sensibilizando, né, talvez, mas é porque sensibilizar é uma palavra já muito desgastada. E assim como muitas palavras estão muito desgastadas, então tem esse exercício o tempo todo de você reinventar, criar do zero, como o Álvaro estava falando, né, de tradução, você reinventar ali uma forma de falar de um assunto que talvez já esteja cristalizado de uma maneira, né? Sem cair no clichê, né? Que é esse É, congelamento, né? Daquilo que já está gasto. é porque o clichê ele tá nesse lugar, né? Ele é um cristal. Você fala, você já chega naquele lugar e todo mundo que repete o clichê está naquele mesmo lugar. Então você tem Uhum, que pegar uma machadinha, quebrar o cristal e tirar de dentro aquela palavra ali para conseguir uhum, fazer ela fazer sentido de novo num outro contexto, né? é. A palavra, a ideia, né? A história que a gente quer contar aqui também. E Jade, quais são os afetos que circulam mais fortemente na literatura que você estuda?
Os afetos. Isso é interessante. Eu Eu fiz estou uma jogando de síntese. volta para você, você que trouxe, você Fiz uma trouxe esse dinamite para nós. eu estava que pensava os afetos, né? E tive acesso a alguma teoria muito interessante sobre como eles são diferentes de emoções que são facilmente nomeáveis, mas o afeto é algo próprio da experiência, né? Então ele não pode exatamente ser traduzido senão por uma elaboração estética mais complexa, né? E eu acho que é isso que essas autoras vêm fazendo, vêm trabalhando, né? Há uma capacidade de traduzir essa realidade que tá dentro de uma lógica de nós e os outros mais no sentido mais colonial da coisa, mais no Randstaden da coisa, os outros, que é aquilo que jamais serão confundidos com o eu, né? E que é uma lógica de dominação e que a gente continua preso nessa formulação retórica, né? A Débora trouxe a palavra desautomatização. E eu gosto dela, eu gosto de estranhamento também, porque eu acho que o efeito que essas obras literárias trazem para a gente vão por aí, assim. Uma maneira de olhar para o que está dado, só que sob certa luz, de modo que você consiga enxergar coisas que estavam passando batido, né, pela experiência. Então, eu acho que essas literaturas, apesar de terem diversas emoções diferentes nelas, né? Existe medo, existe pavor, existe alguma felicidade, existe satisfação, existe desejo, existe ojeriza, né? Mas eu acho que além das emoções identificáveis, essas obras têm um potencial afetivo muito poderoso que fazem com que nós consigamos nos compreender a formulação que está ali a partir da experiência, né? E a partir da experiência afetiva, de viver em um mundo que ainda reproduz a dinâmica uma lógica de dominação, né? Então, acho que é uma maneira de mediação também, né? A literatura sempre é uma maneira de mediação, né? Com a realidade e com as realidades possíveis e com o que há e com a cognição. Mas acho que também é uma maneira de mediação dessa experiência específica de insegurança e de desigualdade que se produz na América Latina, desde a violência original, né, até os dias atuais. E como essas literaturas promovem essa desautomatização desse afeto inominável, né? Que é a experiência dessas violências acumuladas e históricas e seculares. Então, Para eu recorrer diga, desculpe. creio que vá por aí, assim. Eu acredito muito no potencial dessas literaturas de representar esse afeto inominável, que é isso próprio da experiência da insegurança. Hum. O, eu estava pensando como está presente para nós ainda todo o debate do formalismo russo e do surrealismo, né? Essas são expressões que têm um século, desautomatização, não é? O estranhamento, isso tudo tem uma pregnância impressionante. Nós continuamos, não exatamente, é claro, no mesmo ponto, porque houve toda a história que, inclusive, decorreu das criações às quais a gente se refere, mas sempre retornando, retomando alguns pontos chave, né? Tentando saídas um pouco distintas, mas em diálogo com esses grandes temas e desafios, né? A desautomatização. É muito difícil operar a desautomatização quando você tem, por outro lado, um compromisso com algum realismo, para simplificar, né? Desautomatizar no ambiente do jogo livre da criação, em que o léxico até se desprende com autonomia e se converte quase que num objeto lúdico, sonoro,
verbivôco visual, como no poema concreto, é uma coisa difícil, interessante, mas como operar essa quebra de clichê e fazer fluir o afeto no sentido que já também descreveu, quando do outro lado está a audiência, a plateia, o mundo dos leitores e uma referência histórica concreta, né? No caso, a Patrícia Scioli, o caso que é a sua vida e a tragédia do seu fim. Como combinar a desautomatização com a necessidade de recorrer a um registro de uma linguagem que é, digamos, historiográfica ou etnográfica ou biográfica, né? Isso é interessante, porque você não pode ter a mesma radicalidade e aquela liberdade extrema, mas tudo isso continua posto, né? Então, às vezes, uma frase num registro realista pode ser sofisticadíssima, não é? Sofisticadíssima, operando no interior do registro tradicional a desautomatização, né? Isso é muito interessante. Bom, E acho que a desautomatização e todos esses termos próprios do formalismo russo, eles continuam muito em voga ainda, porque as maneiras, os dispositivos de automatização, eles vão se sofisticando também, né? Então, acho que é, passa por essa mediação com uma realidade que propõe automatizações e que precisam ser desconstruídas e que se dê um passo atrás e que se perceba por uma via talvez mais afetiva. Eu acho que a resposta me parece ir pela representação pela representação afetiva das coisas, né? Como uma maneira de desautomatizar o que parece sensacional ou rápido e refletido. é, eu me pergunto como é que o Finnegan's Wake dialoga com essa problemática do afeto. No limite, a desautomatização em si mesma é uma fonte afetiva também desorganizadora, desestabilizadora, desnaturalizadora. Então, isso desequilibra, isso repõe uma série de pontos que são também de sensibilidade, de experiência e de afeto, né? Mas é complicado. Agora, como operar se você não vai escrever o Finnegan's Wake, se você vai escrever a biografia da Patrícia, se você tem que operar no registro realista, enfim, né? Uhum. Você tem que dialogar com a linguagem da historiografia ou da reportagem, como é que você embute aí essa resistência ao que está já codificado e congelado. Muita gente fez isso, né? Claro, Machado de Assis, Clarice Lispector e por aí vai. Esse, esse, esse é o nosso sarrafo, tá lá em cima, né? Nossa, agora até congelei quando você botou esse. Ah! Mas eu estava pensando aqui em duas mulheres muito importantes nesse momento que me vieram na cabeça também. Uma delas, a Cristina Rivera Garza, que a gente leu recentemente, O Invencível Verão de Liliana, que eu acho uma excelente inspiração para pensar no que, em como, na biografia da Patrícia, porque, e acho que a Cristina, tá muito é muito pertinente o que ela diz sobre quando ela situa o que a gente chama até em roteiro de por que agora, why now, né? Por que agora contar essa história, que é sempre um bom ponto de partida para se começar a pensar numa história, né? Por que agora? Por que agora estamos relembrando Patrícia? Por que agora revisitar essa história? E a Cristina traz situando
a necessidade de reabrir o processo de morte, de busca de investigação sobre a morte da irmã dela, o assassinato da irmã dela, 30 anos depois, muito em função também de todo do momento das discussões feministas e de todo o vocabulário feminista que foi conquistado e desenvolvido ao longo dessas, né, 3 décadas e que agora nos permite olhar para essa história, para esse feminicídio, sendo feminicídio uma dessas palavras conquistadas pelo movimento feminista, pelos movimentos feministas, né, e acho que nos permite olhar para essa história sobre um novo prisma, né? E acho que na Patrícia a mesma coisa. E acho que vai um pouco por aí. Acho que a gente está num momento muito importante para voltar, revisitar essa história e revisitar essa história que está longe de ter sido devidamente digerida e que merece, eu acho que é uma forma até de oferecer um fio para que se. É uma oportunidade para que, né, o germe de que a ideia de que é que isso inspire mais pessoas a falarem sobre a Patrícia e repensarem a história da Patrícia, né? Seja uma peça nesse começo de uma reflexão que precisa acontecer. Mas pensando na literatura e no que Jade estava falando, né, na mobilização também dos afetos, é, eu acho que também me lembra muito da Sherazade, essa outra mulher, essa mulher ficcional maravilhosa, mas que através das histórias interrompeu um ciclo de feminicídios diários, né? Ela vem para interromper com a narrativa, com o poder da ficção, um ciclo de mortes de muitas mulheres que morreram antes dela. Então, eu acho que, de certa maneira, reverenciando aqui Sherazade como essa grande figura, eu acho que nós, mulheres, quando estamos contando essas histórias, essas mulheres latino-americanas que a gente tem lido, que são sensacionais e que trazem toda essa força. Eu vejo muito essa força da Sherazade, um pouco, né? De transformar em ficção e conseguir, através da ficção, mobilizar afetos e provocar efeitos, né? Também, como o Álvaro estava falando, né? O efeito, quando a gente fala da Ampoeira, essa brutalidade que é uma brutalidade que lembra o Cormac McCarthy. Me enrolei agora. O Meridiano de Sangue, me enrolei na pronúncia. É, ainda bem que eu não sou tradutora. Preciso voltar para o curso de inglês. Mas acho que vai nessa brutalidade que tem como fim provocar, sim, um efeito, né? Um efeito ali, visceral, que vai ser até o título de outro livro dela, e chegar no fígado. Ela quer tocar ali no seu fígado, quer encostar e ela encosta. Com as histórias que ela conta, com o tipo de linguagem que ela usa, com o tipo de condução narrativa dispositivos ficcionais que ela cria ali junta, né? Então, acho que é um pouco a junção de tudo isso, e para a gente voltar para o assunto violência policial, que é o nosso assunto inicial da conversa, talvez isso é muito complexo para nós que lidamos com literatura, pensar em como que a gente consegue trazer esse espírito da Sherazade também, para contar histórias que às vezes mobilizem afetos e que consigam gerar algum tipo de transformação, não só em percepções, no momento em que a gente está com muita dificuldade de se comunicar, em que as percepções estão muito automatizadas, muitas, né, não tem como não usar essa palavra, automatizadas, inclusive. Porque é literal, né? É no WhatsApp, é automático. Você está num grupo, você recebe uma notícia e aquilo ali imediatamente se torna verdade e não é questionado. Então, sem entrar nesse mérito, porque isso a gente já sabe do que a gente está falando, mas então como encostar nesses fígados tão já cheios de ódio, né? E aí acho que são os nossos desafios, né? E acho que e aí até pensando muito no pastor Henrique Vieira, que você falou que também entrevistou, né, Luiz? Assim, que sempre Vou fala entrevistar ainda não ah, fiz. que ele sempre fala, né, dessa saída pelo amor, né? A saída pelo amor, eu acredito muito nisso, né? E não no não num amor
que aceita qualquer coisa, né? Até porque o amor que aceita uma violência, ele não é um amor, né? O feminismo também já ensinou a gente a olhar para isso. Mas acho que são saídas para a gente investir, investigar, pensar, refletir. São modos de reflexão. Talvez isso talvez esse seja um pouco o nosso lugar dentro dessa. O que a gente pode, nosso quinhão, né? O que a gente pode contribuir para esse debate, talvez. Sherazade é uma estratégia arcaica e ancestral de adiar o fim do mundo, né? Para homenagear aqui o nosso Krenak. Pessoal, alguma palavra derradeira, a palavra que falta? Alguém quer dizer alguma coisa? Nós podemos encerrar nossa conversa, interrompê-la por enquanto. Eu quero agradecer só pela possibilidade de fala, né? Pela reunião e pela escuta, né? Eu é que Sua, da agradeço. professora e dos colegas também, né? Eu acho que nós estamos muito mobilizados com esse tema e talvez sejamos muito mobilizados com esse tema porque ele perpassa, atravessa a nossa vida cotidianamente, vai continuar atravessando, né? Então, poder refletir nisso, né? Aquele estranhamento inicial de o que eu tenho para falar sobre violência pública com ninguém menos do que o senhor Luiz Eduardo Soares, mas que é justamente esse lugar de troca de experiência, né? Que talvez a gente perca um pouco, até dentro na sociedade em geral, mas dentro da academia também, né? A gente tende a botar as reflexões acima da experiência, mas elas são coisas conjuntas, né? Não existe um sem o outro. Eu acho que essas oportunidades, elas são sempre boas ocasiões para isso. Para rever o que eu tenho a dizer sobre isso e escutar o que os outros têm a dizer sobre temas que nos são tão imediatos, né? Então eu queria agradecer isso. Eu que agradeço. Não sei por que fiz a associação aqui. Quando a gente fez a campanha pelo desarmamento, eu estava no governo do Rio e foi uma iniciativa em conjunto com a sociedade civil, algumas entidades, Viva Rio e outros grupos, movimentos e tal. Um grupo de pessoas da área de propaganda, marketing, se dispôs a ajudar fazendo os filmes, né, de divulgação, a mídia também se dispôs a ceder espaço e tal. E a sugestão que eu dei, que eles adotaram, era uma releitura do Zé Celso Martins Correia, no Graças Senhor, um espetáculo que ele e o Grupo Oficina montaram antes de saírem, né, para o exílio. Eles faziam esse sinal aqui, ó, que é o sinal hippie, né, dos anos 60 da paz, paz e amor, e faziam assim, assim, que era um momento de luta, né, e de enfrentamento armado, inclusive, contra a ditadura e tal. E essa era a linguagem. E aí, nos anos, em 99, quando a gente começou a campanha, eu sugeri que a gente refizesse, sabe, o movimento, né, fizesse pelo avesso, né, usando. Então, às vezes, alguns desses clichês, porque esse símbolo se tornou um clichê no bom sentido, ele se tornou uma referência, né? Você pode também utilizar o próprio clichê, né, para fazer essa, brincando de novo, a engenharia reversa do clichê, e trabalhar essa, como a Débora disse, a desconstituição desse cristal, né? Mas eu agradeço muito a vocês a disponibilidade e as ideias, e a gente continua conversando. A tarefa da tradução aí do seu Álvaro, professor Álvaro, é a tarefa, no fundo, que sintetiza estudo da antropologia, se define assim, né? A ideia da tradução está presente na antropologia ao longo do século XX todo. Essa foi uma questão chave e continua sendo, né? E a ideia de Sherazade é muito boa,
eu concluí um texto que escrevi há uns anos também, remetendo a Sherazade, que é a mulher e a narradora, né? Então essa é muito legal essa figura, esse personagem, né? O Nodari trabalha também com Sherazade, né? O Alexandre Nodari trabalha também. Então, a gente pode pensar muita coisa a partir daí. Então, pessoal, obrigado. Eu vou. Você quer dizer alguma coisa, Débora? Queria agradecer também, Luiz. Muito Ah, imagina. obrigada. Que Muito obrigada isso. pelo interesse em nos ouvir, né? E da gente também acaba que a gente, como grupo, como equipe, trabalhando juntos nessa pesquisa, acaba que para a gente, eu acho que também virou um momento de da gente pensar, né? Sair um pouco do nosso hiperfoco É, da né? pesquisa e pensar sobre a pesquisa, né? Uhum. E foi muito bom ouvir o Álvaro, foi muito bom ouvir a Jade, e sempre muito bom também te ouvir, então. Obrigada, Obrigado. foi muito legal. Que É. bom. Queria só fazer coro aos agradecimentos também. Muito obrigado, foi uma ótima conversa. Eu acho que foi um movimento importante, de fato, de fazer um pouco esse recuo, assim. Legal. Obrigado a vocês. Eu vou suspender, vou interromper a gravação.